No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras do Chiado, o Hospital de São Sebastião erguia-se como um guardião silencioso da vida e da morte. Era uma manhã de outono, com o ar carregado do cheiro de castanhas assadas das ruas abaixo, quando Sofia sentiu o mundo desabar sobre ela como uma onda impiedosa do Atlântico. Você é incompetente, Sofia. Como ousou entregar o medicamento errado? Isso poderia ter matado o paciente. A voz de Ana, a cirurgiã-chefe, ecoou pelo corredor esterilizado como um fado rasgado, cortando o ar com lâminas invisíveis. Todos pararam, enfermeiros com bandejas de seringas no ar, pacientes em cadeiras de rodas virando cabeças pálidas. Sofia, com as mãos ainda tremendo do erro que não era dela, um rótulo trocado por uma colega apressada, sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mas não chorou. Não ali. Em vez disso, virou-se e correu para o banheiro das mulheres, trancando-se numa cabine onde o azulejo frio da parede de azulejos portugueses, com seus padrões de flores azuis e brancas inspirados nos mestres de Sintra, pareceu abraçá-la como uma mãe distante. Porquê, Ana? Porquê me humilhar assim? Sussurrou para o espelho rachado, vendo o reflexo de uma mulher de 28 anos, com cabelos castanhos ondulados presos num coque desleixado, olhos verdes herdados da avó minhota e um coração que batia ao ritmo das saudades de fado que ouvia na rádio da avó em Alfama. Aquele era o que ninguém esperava, não um bisturi cortando carne, mas palavras que dilaceravam a alma num lugar onde a cura deveria reinar suprema. Sofia havia chegado a Lisboa há 3 anos, fugindo das planícies douradas do Alentejo, onde o sol queimava a terra e os corações como vinho tinto demais. Sua família, donos de uma pequena quinta de sobreiros perto de Évora, vivia ao som de ranchos folclóricos e festas de São João, onde as fogueiras iluminavam noites de danças e promessas sussurradas. Mas Sofia sempre soube que seu coração ansiava por algo mais profundo, algo que as tradições rurais não nomeavam. Na adolescência, escondia-se no celeiro para ler romances proibidos de autoras como Sofia de Melbrenner, sonhando com amores que transcendiam o esperado. A enfermagem fora sua salvação, um curso em Coimbra, onde as noites chuvosas a faziam passear pelas ruas medievais imaginando-se como uma das rainhas de outrora, livres para amar quem quisessem. Agora, em Lisboa, dividia um apartamento minúsculo no bairro Alto com 2 amigas, onde as paredes ecoavam com o fado de Amália Rodrigues tocando no giradiscos antigo e as janelas se abriam para vistas do castelo de São Jorge, guardião de lendas de Moras encantadas. Ana, por outro lado, era o furacão contido que varria os corredores do hospital. Aos 35 anos, com a elegância de uma fadista de Alfama, cabelos negros lisos caindo como uma cortina de veludo sobre ombros fortes, ela viera de Porto, onde o Douro esculpia vales de vinhas como veias de um deus zangado. Filha de um pescador de Matosinhos e uma costureira que bordava mantilhas para as romarias de São João de Gaia, Ana crescera ouvindo o mar rugir contra os penhascos e as histórias de sereias que seduziam marinheiros com canções melancólicas. A medicina fora sua armadura, formada na Universidade do Porto, com especialização em cirurgia cardíaca em Lisboa, ela subira na hierarquia do hospital como uma águia planando sobre o Tejo. Mas por trás da fachada de ferro, Ana carregava feridas, um amor perdido em Coimbra, uma mulher chamada Marta que partira para Paris deixando apenas uma carta perfumada com lavanda, dizendo que o mundo era grande demais para corações como o delas. Desde então, Ana erguera muralhas, tratando o hospital como seu único amante fiel, impiedoso, mas honesto. O mal-entendido daquela manhã não era isolado, era o estupim de faíscas que vinham-se acumulando há meses. Sofia admirava Ana desde o primeiro dia, a forma como ela salvava vidas com mãos precisas, como um ourives lapidando um filigrana de orém, ou como explicava procedimentos com a paciência de uma contadora de histórias alentejanas. Sofia sonhava em roubar momentos com ela, um café no terraço do hospital com vista para o aqueduto das Águas Livres ou uma caminhada pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas como leques de damas antigas. Mas Ana via Sofia como uma ameaça, jovem demais, vibrante demais, com um sorriso que iluminava as salas de cirurgia como o sol de Évora. Ela me lembra Marta, pensara na certa noite, sozinha no seu apartamento em Belém, bebendo um copo de vinho do Dão enquanto ouvia o sino dos Jerónimos badalar ao longe. Meda impelia a ser dura, a criar distância com críticas afiadas. Dias após o incidente, o hospital fervilhava com rumores como o vento de noroeste agitando as oliveiras de Monsanto.
Sofia evitava Ana, curvando-se sobre os pacientes com uma ternura dobrada, limpava testas suadas de idosos que contavam histórias de abriladas em trás-os-montes, segurava mãos de crianças assustadas prometendo que o mar de Portugal era cheio de tesouros, não de monstros. Mas à noite, no bairro alto, o fado traía. Sentada numa tasca escondida, com paredes forradas de fotos amareladas de fadistas como Maria Teresa de Noronha, Sofia chorava baixinho ao som de estranha forma de vida, sentindo o coração apertado como uma rede de pescador vazia. Suas amigas, Carla e Inês, uma designer de azulejos e uma professora de literatura, tentavam consolá-la com pastéis de nata quentes e histórias de amores resilientes das crônicas de Camões. Enquanto isso, Ana mergulhava no trabalho como quem se afoga voluntariamente. Operava corações partidos, literalmente, costurando artérias com fios mais finos que os bordados da mãe. Mas o remorso a roía como o sal do mar em feridas abertas. Eu fui cruel, confessou a si mesma numa pausa, encostada à janela da sala de descanso, olhando para o rocio onde os turistas dançavam ao som de guitarras. Lembrou-se de Sofia no dia anterior, ajudando uma paciente idosa a comer sopa de couve galega, com uma gentileza que Ana invejara em silêncio. Talvez eu deva me desculpar, pensou, mas o orgulho, esse traço portuense teimoso como o vinho do Porto envelhecido, a deteve. O primeiro vislumbre de proteção mútua veio numa noite de tormenta, quando o céu de Lisboa se abriu como as comportas de um açude alentejano. Relâmpagos iluminavam o hospital, transformando os corredores em cenários de um quadro de Vieira da Silva, com linhas entrecruzadas de sombras e luz. Um acidente na Ponte 25 de Abril trouxera uma enxurrada de vítimas. Um autocarro de turistas espanhóis colidira com um caminhão e o pronto-socorro era um caos de sirenes e gritos. Sofia estava na linha de frente, triando feridos com a eficiência de uma rainha de sabores num banquete de Natal. Senhor, respire devagar, a enfermeira Sofia vai cuidar de si, dizia ela a um homem com o braço torcido, enquanto limpava o sangue com gases que cheiravam antissético misturado ao oceano. Ana, vinda da cirurgia de emergência, avistou Sofia cercada por paramédicos estressados. Um deles, um homem arrogante chamado Rui, conhecido por suas piadas machistas nas pausas, zombava dela. Enfermeirinha, deixa isso para os médicos de verdade. Vai buscar café, vai. Sofia corou, mas manteve a compostura, respondendo com um sorriso forçado. O café pode esperar, a vida, não. Antes que Rui pudesse retrucar, Ana surgiu como uma fada vingadora das lendas lusitanas. Rui, se não calar essa boca, eu mesmo o mando para o fim da fila. Sofia está salvando vidas aqui, e você? Está só no caminho. O tom era aço forjado no Douro, e Rui recuou, murmurando desculpas. Sofia ergueu os olhos para Ana, surpresa, e por um instante, seus olhares se entrelaçaram como videiras entre liças de uma vinha do Douro. Gratidão e algo mais profundo, um calor que nem a chuva torrencial lá fora podia apagar. Naquela noite, após o furacão passar, elas se encontraram na copa do hospital, exaustas, partilhando um chá de camomila que Sofia preparara com ervas da sua horta alentejana imaginária. Obrigada, murmurou Sofia, as mãos envolvendo a caneca como se fosse o pulso de Ana. Não foi nada, respondeu Ana, mas sua voz tremia levemente, traída pelo cansaço ou pelo sentimento que negava. Conversaram pela primeira vez de verdade. Sofia falou das estrelas do Alentejo, que pareciam mais próximas que as de Lisboa, Ana, das neblinas do Porto que escondiam saudades. O relógio marcou as 3 da manhã e o hospital dormia, guardado pelo espírito de São Sebastião, o mártir das flechas que protegia os doentes. Mas o destino, caprichoso como o fado que muda de tom num instante, reservava mais provações. Dias depois, o mal-entendido inicial ressurgiu como uma maré alta, impulsionado pela língua afiada de invejosos. Uma colega de Sofia, a enfermeira Lúcia, uma lisboeta de Chelas, com olhos estreitos como os becos da moraria e um ressentimento fermentado por promoções negadas, espalhara o boato de que Sofia sabotara intencionalmente o medicamento para chamar a atenção de Ana. Ela acha que é a fadista principal, seduzindo a doutora com olhares de cordeirinha, sussurrara Lúcia no refeitório, onde o cheiro de bacalhau à brás misturava-se a risos maliciosos. Os rumores chegaram aos ouvidos da diretora, uma mulher austera de Setúbal chamada Dona Margarida, que convocou Sofia para uma reunião formal na sala com paredes forradas de retratos de médicos históricos, como o infante de Henrique, patrono das explorações que lembravam as jornadas do coração humano.
Explique-se, menina, disse Dona Margarida, com um sotaque setubalense carregado de consoantes roladas como ondas do Sado. Sofia, de pé como uma acusada num auto de fé inquisitorial, sentiu o peito apertar. Não fui eu, senhora. Foi um erro de rotulagem. Eu juro pela Virgem de Fátima. Mas as palavras soavam frágeis, e quando Ana entrou na sala, chamada como testemunha, seu rosto era uma máscara de dúvida. Eu vi o frasco na mão dela, mentiu Ana baixinho, não por maldade, mas por pânico. Temia que o conselho disciplinar descobrisse seu próprio segredo, o beijo roubado a Marta anos antes, que ainda ecoava em sonhos. Era a reação mútua que se quebrava, proteção virando traição, como um laço de filigrana se desfazendo num fogo inadvertido. Sofia saiu da reunião com uma suspensão de 2 semanas, o coração sangrando mais que qualquer ferida cirúrgica. Correu para o Tejo, sentando-se nos degraus de pedra do cais do Sodré, onde os barcos de lota balançavam como berços de memórias. O rio, com suas águas turvas carregando sedimentos de séculos, parecia compreendê-la. Eu te traí, rio-mãe, como Ana me traiu. Lágrimas caíam, misturando-se à água, enquanto gaivotas gritavam como almas penadas. Pensou em voltar ao Alentejo, para os braços da mãe que assava pão de mafra com a paciência de quem tece tapetes de arraiolos, mas o orgulho, esse fogo português que queima devagar, a manteve ancorada. Ana, sozinha em sua sala, desabou sobre a mesa, o bisturi esquecido brilhando como uma acusação. O que fiz? Gemeu, revivendo o olhar de Sofia, não raiva, mas dor pura, como o lamento de uma viola de fado. Naquela noite, vagueou pelo bairro alto, onde as ruas estreitas pulsavam com vida noturna, jovens dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada a amores fugidios. Entrou numa casa de fado discreta, o Faia, com paredes de azulejos de 1750 representando cenas de caça e amor cortês. Sentou-se numa mesa escura, pedindo um copo de ginginha, a cereja flamejante que queima a garganta como remorso. A fadista, uma mulher de meia-idade com saia preta e chale de renda de Viana do Castelo, cantou gaivota. Ó gaivota, leva a saudade ao mar, diz-lhe que eu morro sem voltar. Ana chorou em silêncio, as lágrimas caindo na mesa como gotas de orvalho em folhas de sobreiro. A suspensão de Sofia foi um limbo de dias chuvosos, onde Lisboa se vestia de cinza como um luto prematuro. Ela passava as horas na biblioteca municipal, lendo essa de Queiroz e os poemas de Florbela Espanca, que falavam de amores femininos velados em metáforas de flores e mares. Meu coração é um convento sem freiras, citava baixinho, imaginando Ana como a abadesa que a trancara. Mas a proteção mútua, esse fio invisível, começava a se retesar novamente. Uma carta chegou ao hospital, anônima, acusando Ana de negligência em uma cirurgia recente, uma artéria mal costurada que quase custara a vida a um paciente. O remetente? Lúcia, vingando-se por uma repreensão de Ana semanas antes. A notícia se espalhou como fogo de artifício na festa de São João e Ana enfrentou uma investigação interna, sozinha no tribunal de olhares acusadores. Foi então que Sofia, impulsionada por um instinto mais forte que o rancor, apareceu no hospital numa tarde de neblina. Vestida com um casaco de lã minhota, herdado da avó, ela marchou até a secretaria de Dona Margarida. Eu tenho provas do erro no medicamento. Não fui eu, e sei quem espalhou os boatos sobre a doutora Ana também. Entregou um envelope com anotações meticulosas, horários, nomes, até uma foto borrada de Lúcia trocando rótulos, tirada por uma câmara de vigilância que Sofia hackeara com a ajuda de Inês, a amiga TechSave. Dona Margarida, impressionada pela coragem alentejana de Sofia, chamou Ana imediatamente. Quando as duas se viram pela primeira vez desde a traição, o ar crepitou como eletricidade antes da trovoada. Obrigada, disse Ana, a voz rouca como cascalho do Douro. Por quê? Depois do que você disse na reunião? Sofia retrucou, mas seus olhos traíam um perdão nascente. Porque eu sei o que é ser traída pelo medo. E porque? Eu me importo. As palavras pairaram, pesadas como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Naquele momento, a proteção mútua renasceu, não como escudo de ferro, mas como uma ponte de corda trançada à mão, oscilante mas forte. Os dias seguintes foram de reconciliação tímida, tecida com fios de conversas sussurradas nos intervalos.
Ana convidou Sofia para um passeio pelo aqueduto das Águas Livres, onde os arcos de pedra se erguiam como catedrais pagãs contra o céu crepuscular. Caminharam lado a lado, o vento carregando o perfume de jasmins das varandas próximas. Eu perdi alguém, Sofia. Alguém que me fez duvidar de tudo, confessou Ana, parando num mirador com vista para o vale. Sofia ouviu, tocando levemente o braço dela. Eu também carrego saudades. Mas talvez possamos curar uma à outra, como curamos os outros. O toque foi elétrico, um primeiro beijo de almas que não ousava ser de lábios ainda. A primavera irrompeu em Lisboa como uma romaria de flores, pintando os jardins de Belém com tulipas vermelhas e o ar com o aroma de laranjeiras em flor. O hospital, agora limpo da sombra de Lúcia, demitida após a investigação revelar suas manipulações, respirava aliviado, e Sofia e Ana encontravam-se em rituais secretos. Um almoço partilhado de sardinha assada no terreiro do Paço, onde os pombos bicavam migalhas como mensageiros de Afrodite, ou uma noite de fado no Senhor Vinho, em Lapa, onde as guitarras choravam por elas o que as palavras ainda não ousavam. Sofia ensinava a Ana a dançar o rancho alentejano, girando na sala de descanso vazia ao som de um rádio portátil, risos e quando como sinos de Natal. Ana, por sua vez, levava Sofia ao Porto num fim de semana roubado, onde o Douro se estendia como um tapete de esmeraldas, e elas provavam vinhos em quintas familiares, brindando à proteção mútua com taças de rubi português. Mas o conflito maior espreitava, como o nevoeiro que sobe do Tejo nas madrugadas frias. A família de Sofia, ancorada nas tradições do Alentejo, planejava uma visita a Lisboa para a festa dos tabuleiros em Évora. Não, esperem, era a romaria da Rainha Santa em Coimbra, mas Sofia inventara uma desculpa para adiar. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de mãos calejadas pelo arado e coração amplo como as planícies, suspeitava: filha, esse brilho nos olhos não é só do sol lisboeta. Conta à mãe quem te faz sorrir assim. Sofia hesitava, temendo o choque de um amor que desafiava as normas católicas da vila, onde as procissões de Corpus Christi ainda desfilavam com virgens de mantos bordados à mão. Ana enfrentava seu próprio vendaval, o retorno inesperado de Marta, a ex-amante, agora uma artista plástica radicada em Paris, mas de visita a Lisboa para uma exposição no MAT, o Museu de Arte Moderna à Beira-Rio. Marta, com cabelos ruivos como o outono minhoto e olhos que prometiam tempestades, ligou para Ana numa tarde de operação. Voltei, minha cirurgiã. Vamos reviver Paris em Lisboa? O convite era veneno doce, e Ana, dividida entre o passado e o presente, aceitou um café no Chiado, onde as estátuas de Camões assistiam impassíveis a dramas humanos. O encontro foi um furacão contido. Marta tocou a mão de Ana sobre a mesa de mármore, sussurrando memórias de noites sob a Torre Eiffel, onde o amor delas fora livre como cena. Você mudou, Ana. Mais dura, como essas pedras portuguesas. Ana sentiu o chão tremer, mas pensou em Sofia, no riso dela ao contar lendas de moras, na forma como seus dedos traçavam veias nos braços dos pacientes com delicadeza de tecelã. Eu encontrei alguém, Marta. Alguém que me protege sem pedir nada. Marta riu, amarga. Proteção? Isso é ilusão. Amor é fogo, não escudo. Partiu deixando um cartão com seu número, e Ana rasgou no Tejo, mas a semente da dúvida plantara-se. O alto trau irrompeu numa noite de verão sufocante, quando o hospital enfrentava uma crise. Uma epidemia de gripe aviária vinda das aves migratórias do Algarve sobrecarregava as alas. Sofia e Ana trabalhavam lado a lado numa enfermaria improvisada no pavilhão antigo, com tetos abobadados pintados de azul como o céu de Sagres. O ar cheirava a desinfetante e suor e os pacientes gemiam como vantos em cânions do Douro. Num momento de calmaria falsa, Ana recebeu uma mensagem de Marta, uma foto de Sofia, tirada por um espião no hospital, Lúcia, vingativa, infiltrada como voluntária. A legenda, sua protegida flerta com todos. Cuidado, doutora. A traição explodiu como um petardo na festa de São Pedro. Ana confrontou Sofia no corredor escuro, iluminada apenas por uma lâmpada fraca que piscava como uma estrela moribunda. É verdade? Você usa isso tudo para subir na carreira? Para me manipular? Seus olhos, outrora faróis, agora eram lâminas. Sofia, exausta de uma noite sem dormir, sentiu o mundo ruir novamente.
Como pode pensar isso? Depois de tudo, Marta te envenenou, não é? Aquela serpente parisiense. As palavras saíram afiadas e Ana, ferida no orgulho, gritou: saia daqui. Não quero sua proteção falsa. Sofia correu, lágrimas escorrendo como chuva de verão, direto para o bairro Alto, onde se refugiou na tasca de fado, cantando sozinha lágrimas de felicidade num tom irônico, enquanto a viola chorava por ela. A dor se espalhou como uma praga. Sofia pediu transferência para um hospital em Coimbra, embalando suas coisas no apartamento com mãos trêmulas, Inês e Carla consolando-a com chás de erva doce e histórias de amores que renascem como fênix em lendas celtas portuguesas. Ana, sozinha, operava com fúria, costurando corações enquanto o seu se desfazia. Numa cirurgia de emergência, um homem com enfarte, vítima da epidemia, suas mãos tremeram pela primeira vez e o bisturi escorregou, exigindo intervenção de um colega. Você está destruída, Ana, disse o anestesista, um homem bondoso de Beja. Vai atrás dela antes que seja tarde. A busca começou ao amanhecer, com Ana dirigindo pela A1 em direção a Coimbra, o carro cortando neblinas como um navio de Vasco da Gama fende oceanos. Parou em Santarém para um café, onde ouviu ranchos folclóricos ensaiando para a feira e sentiu o peso da cultura portuguesa, a resiliência das mulheres que bordam, cantam e amam apesar das tormentas. Chegou a Coimbra ao entardecer, as ruas universitárias e quando com cantos dos queima-fogos, mas Sofia já partira para o Hospital de São João. Ana seguiu, o coração batendo como tambores de um cortejo de Corpus Christi. No Hospital Coimbrão, encontrou Sofia na capela, ajoelhada perante uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Sofia, chamou Ana, a voz quebrada como uma corda de viola partida. Sofia virou-se, olhos vermelhos mas firmes. O que faz aqui? Veio-me demitir de longe? Ana caiu de joelhos ao lado dela, as lágrimas finalmente livres. Não. Vim pedir perdão. Marta era o fantasma, você é a luz. Eu te traí por medo, mas nossa proteção é real. Eu te amo, Sofia. Como o Tejo ama o mar, inevitável, profundo. Sofia chorou então, não de dor, mas de alívio, as lágrimas caindo como pétalas de laranjeira em flor abraçaram-se ali, no silêncio sagrado, onde o cheiro de incenso misturava-se ao perfume sutil de seus amores. Eu também te amo, Ana. Vamos reconstruir tijolo por tijolo, como os mestres de azulejos refazem painéis partidos. O retorno a Lisboa foi uma odisseia de corações remendados, marcada por promessas sussurradas sob as estrelas do céu alentejano, pois Sofia insistira numa paragem em Évora para apresentar Ana à família. Dona Rosa, ao ver as duas mãos dadas no pátio da quinta, onde os sobreiros centenários sussurravam bênçãos, não piscou. Meu Deus, que saudades de ver minha filha assim feliz. Venham, provem o ensopado de borrego, o amor precisa de sustento. O pai, um homem calado como as planícies, apertou a mão de Ana com força de arado. Cuide dela, doutora. O Alentejo não perdoa traições. A avó, com seu rosário de madrepérola de Leiria, abençoou-as com uma oração em ladino antigo, evocando as moras que amavam além das fronteiras. De volta à capital, o romance floresceu como as glicínias que trepam pelas fachadas do Chiado. Elas alugaram um apartamento maior em Alfama, com varanda dando para o Tejo, onde penduraram cortinas de renda de Vila do Conde e um giradiscos que tocava fado e morna em noites de confidências. Sofia cozinhava pratos alentejanos, migas com carne de porco preto, temperadas com segredos de ervas silvestres, enquanto Ana contava histórias do Porto, das regatas do São João, onde martelos de plástico batem em cabeças como lembretes alegres da vida. Seus toques eram castos, mas profundos, um beijo na testa ao amanhecer, dedos entrelaçados durante caminhadas pelo Príncipe Real, onde as empedradas ruas abrigam cafés com jardins escondidos e galerias de arte que celebram amores diversos. O trabalho, outrora campo de Minas, tornou-se aliança. Juntas, lideraram uma campanha contra a gripe, educando comunidades nos bairros de Mocambo e Moraria com palestras em português crioulo e ladino, misturando ciência com contos folclóricos de curandeiras que invocavam santos para afastar pragas.
Dona Margarida, impressionada, promoveu-as, Ana a chefe de cirurgia, Sofia a coordenadora de enfermagem. Vocês são como as irmãs Brontë portuguesas, fortes, unidas, brincou a diretora, servindo vinhos de colares numa festa de staff no Jardim Botânico. Mas a humanização da história não ignorava as sombras. O passado de Ana com Marta ressurgiu numa carta de Paris, pedindo perdão e desejando felicidade. Ana leu-a para Sofia à luz de velas no jantar de anos dela, um bolo rei caseiro, e quando o Natal que se aproximava. Eu escolho você, disse Ana, queimando a carta na lareira. Sofia sorriu, lágrimas de felicidade brotando, e eu escolho nós. Para sempre. Aos poucos, a sociedade portuguesa, com sua tapeçaria de tradições e progressos, tecia-as em sua trama. Participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, de mãos dadas sob o arco de Rua Augusta, ao som de bandas que misturavam fado com eletrónica, celebrando a diversidade como os descobrimentos celebraram um mundo novo. Amigas como Inês e Carla organizaram um piquenique no Monsanto, com queijos de azeitão e poesias de Fernando Pessoa recitadas em roda, onde amores lésbicos eram normais como o vinho nas mesas. O clímax emocional veio numa operação conjunta. Um jovem trans de 22 anos, vítima de um acidente em Faro, chegara com o coração partido, literal e metaforicamente. Ele, que sonhava ser mergulhador no Algarve, contara a Sofia sobre sua transição secreta, temendo rejeição familiar. Ana operou, com Sofia ao lado monitorando, e quando o bisturi tocou o músculo vital, sussurrou: "Pelo nosso amor, ele viverá." O sucesso foi um hino. O rapaz acordou chamando as anjos do mar e elas choraram nos corredores, abraçadas, sentindo o pulso da humanidade bater em uníssono. Com o outono retornando, trazendo folhas douradas ao chão como confetes de uma romaria, Sofia e Ana planejavam o futuro. Uma viagem ao Açores, para banhos em piscinas naturais de lava preta, onde o Atlântico sussurrava promessas eternas. Mas a vida, tecelã imprevisível, entrelaçou um novo conflito, não de traição, mas de perda iminente. A avó de Sofia, a guardiã das lendas alentejanas, adoecera gravemente em Évora. "Venham, meninas. Quero ver o amor que faz minha neta brilhar antes de partir para as estrelas", escreveu Dona Isabel numa carta trêmula, perfumada com lavanda seca. A viagem ao Alentejo foi uma jornada de corações expostos. O trem alfa pendular cortava paisagens de montados infinitos, onde touros bravos pastavam como sentinelas de Goia. Em Évora, o templo romano saudava-as com colunas milenares e o osso da Sé, aquela capela macabra de esqueletos, lembrava a fragilidade da vida. Na cama da avó, sob lençóis bordados à mão, Dona Isabel segurou as mãos das duas. "Ouvi as histórias, Sofia. Esta doutora tem olhos de mar, como as mouras que amavam cavaleiros. Cuide dela, como o Alentejo cuida das suas oliveiras, com paciência e sol." Ana, emocionada, cantou um fado baixinho, menina dos olhos tristes, e a avó sorriu, lágrimas traçando sulcos em rugas sábias. "Vocês são minha bênção. Agora, dancem para mim." A morte veio suave como o vento de leste, deixando um vazio preenchido por rituais. Um velório na igreja de São Brás, com ranchos cantando modas alentejanas que lamentavam e celebravam. Um enterro no cemitério de mármore branco, onde flores de papoilas vermelhas cobriam o túmulo como um manto de rainha. Sofia chorou até secar, Ana embalando como uma criança, sussurrando: "Sua avó vive em nós. Na nossa proteção." Naquela noite, sob o céu estrelado do Alentejo, mais vasto que o de Lisboa, elas fizeram amor pela primeira vez, não com paixão carnal, mas com toques de almas. Beijos lentos como o fluir do Guadiana, carícias que mapeavam cicatrizes emocionais como exploradores traçam costas. De volta ao hospital, a dor transmutou em força. Inspiradas pela avó, fundaram um grupo de apoio para casais LGBTQ+, em contextos médicos, no pavilhão com azulejos de cenas bíblicas restaurados. Sessões ocorriam à luz de candeeiros de azeite, com chá de tomilho e histórias partilhadas. Uma enfermeira de Braga falando de rejeição familiar, um médico de Faro de amor escondidos nas falésias. Sofia facilitava com empatia lentejana, Ana com precisão portuense, e juntas teciam uma rede de apoio, como as malhas de uma rede de pescadores que salvam náufragos.
O romance delas, agora maduro como um vinho do Dão envelhecido, enfrentava testes diários, turnos exaustivos que as separavam, dúvidas sussurradas na mente de Ana sobre se merecia tal felicidade. Mas a proteção mútua era o antídoto, bilhetes escondidos em jalecos, você é meu farol no nevoeiro, jantares improvisados com cataplana de marisco comprado no mercado da Ribeira. Numa Páscoa, viajaram a Óbidos, a vila literária morada, onde leram sonetos de Luís de Camões à sombra de laranjeiras, prometendo fidelidade eterna como os cavaleiros medievais. A humanização culminou numa Conferência Nacional de Saúde em Porto, onde apresentaram um paper sobre cura emocional em contextos lésbicos, lições do fado português. O auditório, lotado de profissionais de todo o país, aplaudiu de pé quando Ana concluiu. Como o fado nos ensina, a dor é ponte para a alegria. E o amor, nosso maior remédio. Sofia, ao lado, piscou lágrimas de orgulho, sentindo o legado cultural pulsar nelas. Diegas Muniz, pioneiro da lobotomia, a mulheres anônimas que bordavam revoluções em segredo. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, flocos dançando como fadas sobre o castelo de São Jorge, e com ele, a consolidação do laço. Sofia e Ana adotaram um costume. Domingos no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde pintavam azulejos personalizados com motivos de corações entrelaçados e ondas do Tejo. Para o nosso lar, dizia Sofia, mergulhando o pincel em cobalto blue. Ana ria, salpicando tinta no nariz dela, e para lembrar que mal-entendidos são só rabiscos a apagar. Mas o destino, sempre com um fado na manga, testou-as mais uma vez. Uma doente crónica, Dona Fátima, uma fadista aposentada de 70 anos de Alfama, confidenciou a Sofia um segredo. Fora amante de uma bailarina nos anos 50, durante o salazarismo, e agora, no leito de morte, temia o julgamento divino. Diga à doutora Ana que o amor não peca, ele salva. Sofia partilhou a história com Ana numa noite chuvosa, encolhidas no sofá com chocolate quente de Aveiro. Ela nos lembra que nosso amor é herança, não anomalia. Ana, tocada, visitou Dona Fátima, segurando sua mão ossuda. Cante para nós, uma última vez. A voz fraca entoou amor é a água que corre, e elas choraram, unidas na tapeçaria de sofrimentos femininos portugueses. A morte de Dona Fátima inspirou um memorial, um concerto de fado beneficente no Coliseu dos Recreios, com fadistas emergentes e veteranas, arrecadando fundos para cuidados paliativos inclusivos. Sofia e Ana organizaram, dançando nos bastidores ao som de viola, sentindo a cidade pulsar com elas. O sucesso trouxe reconhecimento, um artigo no Público, As Guardiãs do Coração, enfermeira e médica que curam almas, que as imortalizava como ícones de resiliência lésbica em Portugal. Com a primavera de 2026, elas casaram-se numa cerimônia íntima no Jardim da Estrela, sob a estátua de Essa de Queiroz, que piscava cumplicidade. Convidadas, famílias unidas, amigas com buquês de malmequeres alentejanos, Dona Margarida como madrinha. Votos trocados ao pôr do sol, eu te protejo, como o sobreiro protege a terra seca, jurou Sofia. E eu te amo, como o Douro ama suas margens sinuosas, respondeu Ana. Lágrimas de felicidade rolaram, cristalinas como o orvalho em vinhas ao amanhecer, selando uma reconciliação não só delas, mas com o mundo. Anos se passaram e o Hospital de São Sebastião ganhou uma ala em homenagem a elas. A ala da proteção mútua, com painéis de azulejos retratando mulheres curando mulheres, inspirados em lendas de Inês de Castro. Sofia e Ana, agora mentoras, guiavam jovens casais médicos, tecendo uma rede de amores que desafiavam tempestades. Em noites quietas, no apartamento de Alfama, ouviam fado e sonhavam, filhos adotivos correndo pelos corredores, netas aprendendo a bordar corações livres. A história delas não era de finais perfeitos, mas de começos renovados, humanamente imperfeitos, romanticamente profundos, dramaticamente resilientes. Como Portugal, terra de saudades e descobertas, elas provavam que o amor, após a dor, floresce em lágrimas de felicidade eterna.